Bom, então aqui estamos com a segunda parte da aula de Brasil colonial, onde vamos falar da economia açucareira, então. O governo português estimulou no Brasil a agricultura da cana-de-açúcar. Entre as principais razões que levaram o rei a estimular essas plantações de cana-de-açúcar estava o fato de que o açúcar era muito valioso na Europa. Era vendido como presente de casamento, vendido nas boticas, né, nas farmácias artesanais. Só quem era muito rico conseguia comprar o açúcar, né? Então, o açúcar já era conhecido, né, quando os portugueses passaram a estimular essa plantação aqui no Brasil. E os portugueses já tinham experiência no cultivo da cana-de-açúcar. Entraram em contato com esse produto na África e levaram para as ilhas do Atlântico, que eram as suas colônias, Açores, Madeira, Cabo Verde, onde então os escravos negros começaram a plantar e colher a cana-de-açúcar, né? Então, os portugueses já tinham experiência nesse tipo de cultivo. Além disso, o Nordeste do Brasil tinha condições ideais para o cultivo da cana-de-açúcar, como, por exemplo, o solo de Massapê. O açúcar, então, ele era cultivado em grandes propriedades, grandes fazendas produtoras de açúcar. Essas fazendas são chamadas de engenho, ok? Observe essas três imagens, né? Nós vemos na primeira negros rodando, girando, né? A moenda, tá? Ali tá passando a cana de açúcar para extrair dela o caldo de cana. Na segunda imagem, nós vemos construções do engenho. Na terceira imagem, nós vemos ali um carro, uma espécie de carro de boi trazendo a cana de açúcar, né? Nas três, observem as pessoas. Nas três, nós temos o quê? A mão de obra do escravo negro, né? Então, nas três, nós vemos a dependência do trabalho do escravo negro que os engenhos vão passar a ter, né? O estímulo não só à produção açucareira, como à utilização da mão de obra escrava negra. Quero chamar atenção para a segunda imagem. A segunda imagem nos mostra as construções do engenho. A casa grande, aquele sobrado cheio de quartos e janelas, né? Era onde vivia o dono do engenho, o senhor de engenho. E a sua família. Normalmente, quando o homem se casava, ele trazia a mulher para morar na casa grande, né? A sua esposa. Do lado da casa grande tem um barracão que tem no máximo assim uma porta, né, uma janela quando muito, é a senzala. Os negros quando não estavam trabalhando, eles eram trancados ali, né, e vigiados aí pelos feitores da fazenda, né, que puniam o escravo por qualquer tentativa de fuga, obviamente, né. No primeiro plano você tem a casa de engenho, que é onde vão estar o quê? As moendas, né, de produção do açúcar, que é a primeira imagem, as caldeiras, que nós já vamos ver, né, a casa de purgar, ou a casa da purga, né, então ali é o complexo produtor do açúcar, que é o açúcar mascavo. Do Brasil não saía açúcar refinado. Os senhores de engenho vendiam para os comerciantes portugueses vendiam para a Holanda, os holandeses refinavam esse açúcar mascavo e ficavam com os maiores lucros. Por incrível que pareça, Portugal não tirou grandes proveitos dessa produção açucareira, né, como poderia ter tirado. O engenho, então, ó, latifúndio formado por essa casa grande que a gente falou, pela senzala, as unidades de produção do açúcar, a moenda, as caldeiras, a casa de purgar o açúcar. Os negros, maioria da população do engenho, mas existiam também os brancos livres pobres, chamados de agregados ou dependentes. Faziam os serviços como de feitor, que era quem organizava as tarefas e castigava os escravos se fosse necessário, o capataz, que administrava a fazenda, o mestre do açúcar, que era o que via o ponto do melaço, né? A transformação aí do caldo de cana em melaço. Temos algumas características dessa colonização, né? Fomos colonizados aí por latifúndios, grandes propriedades. Isso é a origem do nosso grande problema de concentração de terras no Brasil. Nós temos pouca terra, aliás, muita terra na mão
de pouca gente, né, no Brasil. Isso é concentração de terras, né? Poucos aí proprietários rurais que detêm aí uma quantidade enorme de terras. Monocultor, um só tipo de cultivo. Normalmente produção voltada para o exterior, né? Aqui no Brasil ficava muito pouco açúcar, era mais voltado mesmo para o consumo na Europa, com a mão de obra escrava negra. Essas são as características principais da nossa colonização. Aqui, então, as 3 etapas de produção de açúcar, né? Então, nós temos aí os negros mexendo esses tachos de açúcar aí, então, são as caldeiras com fogo bem alto, alimentado por escravos que muitas vezes morriam fazendo esse tipo de atividade, que era bem dura mesmo. Aí eles vão mexendo o caldo de cana até virar melaço, é colocado nas formas de barro, né? Essas formas de barro aí, então, vão formar os chamados pães de açúcar, que os escravos vão triturar, né? A primeira imagem mostra esses pães de açúcar, tá? Eles vão triturar para virar esse açúcar mascavo que vai ser encaixotado e enviado à Europa. Bem, então, a produção do açúcar, então, tinha essas 3 etapas, né? O caldo de cana passando nas moendas, que podiam ser movidas por negros, por animais, ou pela água, né? A moenda d'água. Isso nos engenhos que tinham mais recursos, né? Os engenhos menores aí não tinham como ter essa atração à água, né? Depois o caldo era aquecido nas caldeiras até virar o melaço. Aí que o mestre do açúcar controlava esse ponto, né, para o caldo de cana virar melaço. Na casa de purgar, o melaço ficava em formas de barro até formar os pães de açúcar, que eram triturados, encaixotados e vendidos a Portugal, né? Os senhores de engenho vendiam para comerciantes portugueses. O que saía daqui era o açúcar mascavo. Os comerciantes portugueses vendiam para os holandeses refinavam esse açúcar e eram eles que ficavam então com os maiores lucros, tá? Agora, o engenho é uma produção monocultora, né? Um só tipo de cultivo. Porém, existia também roças de subsistência, né? As roças para o consumo local, que eram de feijão, mandioca, milho, etc., que também eram cultivadas pelos brancos livres pobres, certo? Então, essa é a segunda parte da aula de Brasil colonial. Numa terceira parte, nós vamos falar sobre a escravidão negra, ok? Dúvidas, deixem nos comentários, me mandem mensagens. Estou à disposição aí para o que vocês quiserem perguntar, tirar dúvidas, colocar e etc. Ok? Abraço.